E o nome dessa aula é Posturas que são mais arriscadas, né? Que envolvem riscos no Hatha Yoga, tá? Então, esse é o nosso tema. Existe uma ideia envolvendo o yoga, que o yoga é uma coisa assim isenta de riscos, que o yoga só faz bem. Yoga só faz bem, né? E já tem alguns anos que eu questiono isso, né? Porque, por exemplo, se um professor de yoga começa a falar sobre filosofia e falar de forma inapropriada sobre a filosofia do yoga e começa a catequizar o aluno, ele pode desviar esse aluno de uma rota que o aluno estava ali seguindo na vida, ou se esse aluno tem alguma fragilidade, por exemplo, algumas falas podem potencializar algumas questões psicológicas, né? Ou até criar ideias fantasiosas sobre uma coisa que às vezes nem o próprio instrutor ali vivenciou e às vezes pode até não existir. Então, assim, o que se fala numa prática de yoga, ela precisa ser bem falada, né? E o que se ensina com o corpo do outro numa aula de yoga também precisa ser bem ensinado. Para a gente dizer que um trabalho com o corpo de uma outra pessoa é 100% isento de risco, né? Isso já seria, só essa fala já seria um pouco assim exagerada, porque eu não posso isentar o corpo de um determinado risco, porque, por exemplo, eu posso ter uma tensão muito grande por um dia de uma reunião, posso estar com uma tensão no pescoço, uma tensão nos ombros, e faço um movimento com essa tensão associada por um estresse, alguma coisa, e tenho um desconforto. Até o exercício que eu ensinei não foi um exercício perigoso, mas aquele contexto produziu um desconforto ou uma lesão. Então, eu não posso dizer que trabalhar com o corpo do outro é 100% isento, né? Então, eu tenho que trabalhar sempre com muito cuidado, até porque as pessoas praticam yoga, vêm para o yoga imaginando que vão encontrar coisas boas. Não vão imaginar que encontram um ambiente arriscado, nada disso, né? Bom, então a gente tem um polo aqui, um extremo, onde se eu pratico exercícios adequados, realmente seguros, mesmo assim eu tenho que tomar cuidado. Agora imagine o que acontece no outro polo, se eu trabalho com exercícios que são obviamente arriscados. Eu aumento o risco, eu aumento a probabilidade de que acidentes aconteçam dentro do ambiente do yoga. E por que que não se conversa tanto sobre isso? Eu não vou nem perder meu tempo aqui para dizer para vocês o porquê disso, porque muitos de vocês já me conhecem, já sabem das minhas falas, etc, etc, etc. Mas se você pegar, faça essa experiência. Pega uma postura dessa, algumas dessas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que são óbvias para qualquer pessoa de fora do yoga. Então, muitas vezes a gente pegou pessoas que nunca tinham feito yoga, mostramos essas imagens de posturas, algumas posturas de cabeça para baixo, pessoas que nunca fizeram yoga e a gente perguntou assim, presencialmente, Fulano, você está vendo essa imagem aqui no projetor multimídia? O que você acha disso? E muitas pessoas diziam assim, sem conhecer o yoga, diziam, nossa, isso se cair pode quebrar o pescoço, né? É uma coisa que é óbvia para qualquer pessoa. Mas parece que a gente bebe alguma coisa, alunos e professores, muitas vezes, não todos, tá, gente? Por favor, não me leve a mal, mas parece que a gente bebe alguma coisa e passa a avaliar de forma estranha coisas que são óbvias, né? Então, eu venho acompanhando desde 2016, especialmente. Aliás, em 2006 eu comecei a modificar o meu trabalho, tentando tornar a prática cada vez mais segura, tá? É claro que chama mais atenção trabalhar de forma mais arriscada do que de forma mais segura. Ou seja, então eu não tenho nenhum interesse em levantar uma bandeira de segurança, porque vende pouco segurança. Vende pouco. Ser mais discreto vende pouco. Então, não tenho nenhum interesse aqui, senão fazer com que o ambiente que eu pertenço possa ser um pouco mais seguro, que a gente possa trocar informações. Porque muito do que a gente às vezes não consegue identificar é às vezes por falta de informação. E aí entra a nossa deficiência, às vezes, de um curso de formação ou de outros aspectos que a gente vai comentar aqui, né? Mas em 2015, 2016, eu venho acompanhando sistematicamente alguns acidentes que foram acontecendo no yoga.
Acidentes graves, gravíssimos e até óbitos, né? Então, assim, óbitos, acidentes gravíssimos, acidentes graves. E tem aqueles acidentes que são, assim, de resolução mais rápida. Um torcicolo, uma dor no pescoço, um jeito no pescoço. Isso resolve. Mas tem acidentes mais complicados, como, por exemplo, uma hérnia de disco, que é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Não tem cura para hérnia de disco. Hoje até se faz alguns procedimentos, mas operar a coluna não é uma coisa que a gente queira fazer muito, né, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Alterações nas curvas da coluna, nas curvas do pescoço, nas curvas da lombar, retificações, hipercurvas, tudo isso pode ser decorrente de práticas feitas de forma exagerada ou inadequada. Então, eu acredito, como professor e como colega de vocês, que é importante a gente discutir isso e trazer um pouco mais de informação para vocês sobre isso, sobre algumas dessas posturas. Então, eu separei aqui no dia de hoje, especialmente as minhas 5 posturas preferidas e que eu não uso jamais, tá? Só que eu sei que essas 5 posturas, elas são muito usadas ainda. E eu gostaria de provocar vocês para a reflexão sobre o uso delas, mostrar para vocês por que que eu não uso, tá? Por favor, não me entendam mal. Isso aqui não é uma aula de restrição ou de bloqueio de posturas, pelo amor de Deus. Cada um faz o que quer, né? Faz o que quiser. Eu faço atividades com risco, por exemplo. Gisela é minha colega aqui do surf, a gente surfa no lugar, né, Gi? E é fundo de pedra, né? Quando a gente cai ali, né, Gi? Isso é tudo. Então, assim, eu posso assumir riscos entrando no mar para surfar e sair arranhado. É um risco que eu assumo. Mas o nosso consumidor, o nosso cliente, ele não imagina que pode fazer yoga e ficar numa cadeira de rodas. Ou que pode fazer yoga e ficar alguns dias sem poder andar porque não consegue mexer o pescoço. Ou até mesmo coisas piores, como que a gente vem observando, né? Bom, então é isso. Então essas 5 posturas eu vou dizer para vocês por que eu não faço, por que eu não recomendo, como professor um pouco mais experiente, que meus alunos façam, que os professores do curso façam. É só uma recomendação. E vocês vão observar essas informações, filtrar se fizer sentido para vocês. Talvez vocês mantenham a posição de vocês, talvez modifiquem alguma coisa, talvez modifiquem muita coisa. Mas a minha missão aqui é só trazer informação para vocês, tá bom? Que isso fique bastante claro para não existir nenhum desconforto entre a gente. Vamos lá. Então, eu preparei aqui uns slides para mostrar algumas coisas para vocês. Posturas que envolvem riscos na prática do Hatha Yoga. Todas essas 5 posturas, tá? Elas têm relação com o pescoço. Então, todas as 5 posturas que eu vou descrever hoje, elas têm relação com o pescoço. E aí a gente precisa se perguntar, eu sei o que é um pescoço? Tá, você não tem a obrigação de saber o que é um pescoço. Ou pelo menos, você não tem a obrigação de saber o que é um pescoço, como, por exemplo, um fisioterapeuta sabe, ou como um ortopedista sabe. Realmente, o professor de yoga não tem a obrigação de saber especificamente, detalhadamente, com a precisão de um profissional da área. Mas ele precisa ter o conhecimento básico dessa região, dessa parte do corpo, porque nessa parte do corpo passam estruturas que são estruturas fundamentais para a sobrevivência daquele organismo, né? Para a vitalidade daquele organismo, e que, se forem lesionadas, podem produzir acidentes gravíssimos, como, por exemplo, paraplegia, tetraplegia, ou mesmo óbito, instantâneo até. Então, de uma forma bastante resumida, porém com o que existe de mais importante sobre isso, eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho mais do pescoço e falar um pouco desses elementos que precisam ser bem cuidados para a gente, porque eu acho que todo mundo tem expectativa de viver muito tempo, né? Então, o nosso pescoço, os nossos joelhos, a nossa coluna, que a gente cuide muito bem dessas coisas, porque quando isso não vai bem, a vida da gente fica mais difícil, né, gente? A vida da gente fica mais difícil. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu não botei para dentro. Tudo bem? Estamos indo? Então, primeiro eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Você já parou para pensar que, por exemplo, a vértebra de um pescoço, você sabe que a nossa coluna vertebral, ela tem várias vértebras, né? Então nós temos vértebras. A vértebra de uma região lombar, por exemplo, ela tem um tamanho, uma altura. Ela é uma vértebra maior. Por quê?
Porque ela tem que sustentar o peso do tronco, ela tem que dar conta do peso dos braços, ela tem que sustentar o pescoço, ela tem que sustentar a cabeça, certo? Então eu tenho uma vértebra num lugar mais baixo que é de altura maior. A vértebra da região torácica, ela é também maior, mais grossa, porque ela também pega uma boa parte desse peso. Sabe o que acontece quando a gente chega no pescoço? Nós temos uma redução muito significativa do tamanho da vértebra. Aquela vértebra que era mais alta, ela passa a ser mais fina, certo? Então, por que que o criador, ou melhor, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, por que que a criadora, né, fez esse pescoço com vértebras mais finas? Por quê? Porque do pescoço para cima, eu só preciso dar conta de uma coisa chamada cabeça. E você pode ter uma cabeça grande ou pequena, mas a sua cabeça vai variar entre 4,5 kg e 6 quilos, certo? Você vai ter uma cabeça em torno de 5 quilos, é o peso médio. Então, essa estrutura que é mais delicada, ela tem a função perfeita da criadora de fazer com que você sustente uma bola, que é a sua cabeça, e a configuração dessas vértebras serve para que você tenha uma capacidade, uma amplitude de movimento específica, destinada à sua proteção, a buscar alimento, a visualizar. Então você tem isso. Isso é perfeito, tá? Eu tenho vértebras mais frágeis no pescoço do que na região lombar. Isso é um fato. Então, se eu tenho uma estrutura mais frágil acima, eu preciso ver o que é que eu coloco sobre essa estrutura. Isso é um ponto. Só que essas vértebras mais finas ainda têm um outro detalhezinho. Elas têm, gente, buracos, que são os forames. Forame é buraco. Então elas têm uns buracos. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando o sinalizador, você tem aqui, deixa eu ver se entrou alguém. Você tem aqui uma coisa vermelhinha, que eu vou explicar já já, que está passando por dentro desses buracos da vértebra. Eu vou mostrar aqui uma vértebra cervical para vocês de um outro ângulo, para que vocês possam ter essa visualização com mais. Eu botei uma imagem, mas agora eu estou me dando conta que eu deveria ter colocado uma outra imagem também. Então, eu vou mostrar para você um forame cervical que vai ficar mais fácil de vocês observar. Só um minutinho. Pronto, já estou aqui colocando, um minutinho só. Para que não existam dúvidas, porque isso é uma das razões dos acometimentos, dos acidentes encefálicos que acontecem com algumas práticas. Estão vendo a imagem? Estão vendo o slide agora? Então aqui tem dois buraquinhos, tá vendo esse buraquinho do lado esquerdo e o buraquinho do lado direito? Por esses buraquinhos aqui é que vão passar essas coisinhas vermelhas que são artérias que irrigam o cérebro, certo? Então, o pescoço ele é mais frágil, tem vértebras limitadas, tem buracos por onde passam esses canudos que são nossas artérias que irrigam o cérebro, e além de tudo, o pescoço é uma coisa curvada. O pescoço não é uma coisa reta, é uma coisa curva. Tudo bem? Essa estrutura perfeita foi feita para sustentar a sua cabeça, que tem 5 quilos. Outra visão aqui do pescoço sendo visto e essas artérias que passam por esses forames cervicais. Bom, então, essas 5 posturas, elas têm relação com o pescoço. Se eu aperto, desculpa, se eu comprimo demais essa estrutura, se eu machuco essa estrutura, se eu lesiono essa estrutura, se eu submeto essa estrutura a quedas, por exemplo, obviamente eu posso ter consequências graves em relação ao pescoço, por quê? Vocês sabem que nós temos a medula espinhal passando aí, né, descendo por aí. E quando a gente tem uma fratura numa vértebra dessa ou numa região dessa, nós podemos ter complicações graves, como, por exemplo, óbitos, né? Então,
A questão é, se essa área ela envolve risco e no yoga existem posturas que usam essa área comprimindo, colocando muito peso ou com risco de queda, a pergunta é, por que fazer? E aí a gente vai se deparar com uma questão conceitual que precisa, na minha opinião, como profissional, ser revista. Ah, nós temos que fazer porque o yoga tem essas posturas. Bom, muitas das posturas feitas, onde que a gente tem muito apego no yoga, não vem do yoga antigo. Sirsasana não vem do yoga antigo. Guerreiro não vem do yoga antigo. Surya Namaskar não vem do yoga antigo. Balasana não vem do yoga antigo. Prancha não vem do yoga antigo. Tem centenas de técnicas que são vedetes muito populares e que não vêm do yoga antigo. Então, primeiro, quando a gente achar que uma coisa vem do yoga antigo, certifique-se. Realmente vem do yoga antigo? Aí vem outra questão, os benefícios das posturas. Muitas posturas que são ditas que têm muitos benefícios, não têm benefícios, porque quando a gente fala em benefícios, de forma mais científica, a gente precisa ter comprovação. E a gente não vê essas comprovações. E mesmo que tivesse, será que você conseguiria compensar o risco de uma postura pelo seu benefício? O risco da saúde de uma pessoa pelo seu benefício? Mas a grande maioria dos benefícios alegados, eles muitas vezes não existem. Como, por exemplo, vocês já ouviram falar, certamente, que ficar de cabeça para baixo oxigena o cérebro. Isso é mentira. Não oxigena o cérebro. Porque muitos professores não sabem o que é uma oxigenação do cérebro, porque não tem obrigação de saber. Mas ouvem alguém dizendo que a postura oxigena o cérebro e começam a repetir que oxigena o cérebro. Então, obviamente, se você pegar um oxímetro e medir a sua saturação e tiver lá 98, 99%, você ficar de cabeça para baixo e medir a sua saturação, vai ficar 98, 99%. Não vai ter nenhuma modificação. O que você talvez tenha ouvido, que pode ter algum sentido, é que essa postura leva mais sangue para a cabeça. Ela hiperemiza a região superior do corpo, quando você fica, por exemplo, de cabeça para baixo. E isso é bom? Não necessariamente. Isso pode produzir uma congestão, um engarrafamento abrupto de sangue nos primeiros minutos, que pode levar a acidentes vasculares. Então, a gente precisa entender algumas falas que não necessariamente correspondem à realidade. Muitas vezes, tentando embasar essas falas pelo aspecto histórico, que tem que ser comprovado pela literatura, e muitas vezes pela ciência, que tem que ser comprovado pela ciência. Muitas falas sobre benefícios falam de história, não tem embasamento, falam de ciência e não tem embasamento. Então, isso é uma coisa também para a gente parar e raciocinar. Vamos lá. A gente tem aqui, muitas vezes, influências, pessoas muito persuasivas, carismáticas, fazendo essas posturas. Então, isso é um dos motivos da réplica dessas posturas. Poxa, se o professorzão lá faz, se aquela professora incrível faz, deve ser bom. Eles devem saber o que estão fazendo. Esse é um raciocínio que é comum. Muitas vezes a falta do estudo, né? Às vezes um excesso de respeito pelo yoga por parte do aluno. Não é um excesso de respeito por acaso, é porque o aluno entra numa área e a área tem esses exercícios, então ele vai respeitar e vai dar continuidade, vai fazer isso, não vai questionar. Quando eu vou a um odontólogo ou odontóloga e ela vai usar uma resina no meu dente, eu não questiono que essa resina pode ser uma resina de baixa qualidade, eu estou acreditando que aquele profissional sabe o que está fazendo comigo. Se eu descubro depois que isso não está legal, eu vou, obviamente, questionar, mas, em princípio, eu acredito que o profissional tenha competência. Então, não se questiona muito as lideranças não são muito questionadas por excesso de respeito. Muitas vezes a pessoa tem capacidade intelectual, como eu disse para você. No yoga, nós não temos pessoas sem escolaridade. Nós temos pessoas, geralmente, que pagam uma mensalidade, que tem 120, 150, R$ 200 para pagar por mês. Então, geralmente, tem pessoas que têm segundo grau, que têm graduação, que têm pós-graduação. E não é possível que essas pessoas perderam a capacidade intelectual quando veem coisas arriscadas, visivelmente arriscadas, e elas assumem esse risco achando que essas coisas podem ter efeitos só espirituais. Muitas vezes, a gente precisa também observar que a vaidade, ela rouba a lucidez da gente, né? A grande responsabilidade por eventos
relacionados a acidentes que acontecem por aí, ela é dos professores e professoras de yoga. Porque, por exemplo, não adianta um professor de yoga dizer assim: ah, mas eu ensinei isso na minha aula e eu disse para meu aluno só fazer junto de mim. Gente, a gente não vai ter esse controle. Eu disse para o meu aluno para fazer só dessa forma. Tá, o aluno às vezes até foi fazer daquela forma, mas não deu certo. Então, onde é que a gente pode atuar? É na casa do aluno, colocando uma câmera para ver se ele está fazendo aquela postura arriscada, certo ou errada? É fazendo monitoramento? Não. É tirando o que é arriscado da possibilidade de uso. Entende? Nós temos também na sociedade ausência, na nossa sociedade, no nosso meio, ausência de estatísticas de problemas com yoga. O que, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos, onde existe uma tabulação muito criteriosa, muito precisa até, podemos dizer, sobre acidentes relacionados com yoga. E esse livro que a gente indica muito, ele foi lançado em 2010, se chama A Moderna Ciência do Yoga, e ele traz estatísticas importantes sobre isso desde 2010. Obviamente, quando esse camarada começou a falar sobre isso nos Estados Unidos, com aquela indústria potente, bilionária, obviamente ele começou a ser uma persona não grata, persona não grata, né? Porque ele começou a mexer em alguns hábitos muito consolidados, né? Então, esse livro, ele existe em português e eu recomendo bastante que vocês estudem para ver um trabalho de pesquisa jornalística muito importante, derrubando muitas falas e muitos mitos sobre o yoga. Eu acredito, pessoalmente, que o yoga ele é muito bonito sem precisar das fantasias. A subjetividade, ela não pode ser retirada do yoga, é bacana a subjetividade, nossa, eu senti isso, eu senti aquilo, super legal. Mas a gente não precisa enganar o aluno, a gente não precisa criar o que não existe, a gente não precisa inventar coisas para que o yoga é, é, exerça a sua própria potência, porque o yoga é realmente potente. Já vou passar para você, Daisy. E na aula de hoje, além de mostrar essas posturas, todas envolvendo o risco com a região do pescoço, e risco com o pescoço significa risco de acidentes graves e até óbito, tá bom? Uma vez estava conversando com um professor de uma área até específica de anatomia e estava discutindo com ele sobre o uso de posturas, por exemplo, invertidas. E eu disse: não uso aqui no meu trabalho, não recomendo que os professores que eu formo, por exemplo, não recomendo que eles usem. Não recomendo, né? Não proíbo, mas eu não recomendo. E ele me disse assim: ah, mas se você fizer devagarzinho, o aluno aprende a fazer. E eu perguntei para ele assim: e se eu fizer devagarzinho, eu posso dar garantia de que a coluna dele não será prejudicada? Ele falou: é, realmente não posso. Se eu fizer devagarzinho, eu posso garantir que esse aluno não terá um acidente vascular encefálico? É, realmente não. Então pronto. Então essa é a minha decisão de não usar. Nem devagarzinho, nem rapidinho. Eu vou apresentar para vocês também substituições dessas 5 posturas, a partir do momento que a gente analisa a postura e a gente vê qual é o possível benefício real da postura. Eu posso encontrar posturas que são irmãs, primas, que dialogam, que produzem as mesmas respostas e baixam o risco, às vezes, para 10% ou para zero. Ou seja, a gente tira a pessoa do risco usando posturas bastante similares. Tá bom? Eu vou passar aqui agora, deixa eu só ver aqui. Exatamente, velho, exatamente. Daisy queria fazer uma pergunta e eu já vou apresentar finalmente as 5 posturas aqui para vocês. Por favor, Daisy. É, só você falou em relação nos Estados Unidos tem um registro, né, desses acidentes. Eu queria também, não sei se já falou alguma vez, né, nesses nossos contatos aí, existe regulamentação, alguma regulamentação sobre a yoga nos Estados Unidos? Enquanto Não, profissão, enquanto não. prática? Não existe como regulamentação. Até a própria educação física, por exemplo, você pode fazer um curso de 6 meses e ser personal de educação física. Eles são muito soltos com isso. Mas existem instituições como, por exemplo, a Yoga Alliance, né, que ela, ela rege um pouco esse mercado e ela tabula muita informação, porque você sabe que com informação você produz também muita riqueza.
Se eu vou para um Adidas e tenho números e digo, olha, existem 30 mil praticantes de yoga, o crescimento talvez chegue a 20%, tudo isso é número. E eles fazem muito bem isso. Então, por exemplo, nesse livro, A Moderna Ciência do Yoga, ele pegou muitas estatísticas de clínicas de fisioterapia, de hospitais, especificamente com lesões relacionadas com yoga. E a maior parte das lesões graves tinham relação com a coluna vertebral, em especial com a lombar e com o pescoço, obviamente, que são regiões mais sensíveis. E aí mostra uma série de informações sobre isso. E vai questionar os professores, né? E é super interessante. É um livro em português, eu acho que indispensável para quem quer ter mais embasamento até para discutir, para orientar o aluno. Porque se o aluno chega e diz, eu gostaria de fazer aquilo que eu vi na revista. Você tem que ter tranquilidade para dizer, não, eu não vou fazer. Mas eu quero. Tá, eu não vou fazer. Você pode aprender com outra pessoa se você quiser, mas eu não ensino. Se eu vou ao médico e digo, olha, médico, eu preciso desse remédio tarja preta, me receite aí. Se é um médico, se é um médico que tem personalidade de estudo, ele vai dizer, meu amigo, não é assim que funciona. Eu tenho que fazer um diagnóstico aqui e talvez você não precise disso. E se eu chegar à conclusão que você não precisa, eu não vou dar. Mas eu vou então para um médico lá que eu mando naquele médico e ele vai me dar. Pronto, aí você é o direito da pessoa. Vivemos num regime democrático, né? Então, vai. Mas você, como profissional, você está bem embasado, você é firme nas suas convicções, né? Então, pronto. Então, agora eu vou mostrar essas 5 posturas. Posso apresentar para vocês? Então, vamos lá. A primeira delas se chama Shalabhasana, o gafanhoto, que normalmente é feito assim. Então, novamente, você pode observar aqui que o pescoço ele está numa situação de compressão. Imagine o que está acontecendo aqui no Shalabhasana. Para você fazer um Shalabhasana, imagine que você precisa de uma grande força da musculatura das costas em contração para suspender um corpo pesado e, obviamente, acomodar esse corpo com a força, com uma contração isométrica da musculatura posterior, mas existe uma sobrecarga que é levada ao pescoço que tem essa curva, que é a lordose cervical, aumentada e impactada. Então, essa postura feita dessa forma, se eu fosse você, jamais faria. E aí você pode pensar assim, bom, para que serve isso? Bom, nós temos aqui, pela análise real, sem delírio do movimento, o que a gente tem aqui? Temos um trabalho que fortalece as costas, que não é prioritário no yoga. O yoga não precisa ter uma técnica para fortalecer as costas. Mas o que nós temos aqui é um trabalho de fortalecimento da cadeia posterior do corpo. E temos aqui um trabalho de extensão da coluna vertebral, quando essa postura se estabelece. Bom, substituição do Shalabhasana. Eu posso fazer isso de uma forma parecida, sem comprimir o pescoço, eliminando em 100% o risco sobre o pescoço com essa primeira imagem desse senhor aqui. Eu tenho esse efeito de fortalecimento sobre as costas que nem é prioritário e tenho a extensão da coluna vertebral que a gente usa muito nas aulas e aí a gente pode usar isso aqui. Mas não fica muito parecido com o gafanhoto. Tudo bem, então você pode usar aqui essa segunda imagem que vocês estão vendo aqui, dessa garota, onde ela vai fazer uma elevação muito discreta de uma das pernas. E ela fica mais parecida com o gafanhoto, mas os riscos sobre a cervical diminuem bastante. Aqui eu tenho risco zero sobre a cervical, porque aqui eu não joguei peso, é zero. E aqui eu tenho um risco minimizado, mas bastante minimizado. Então são opções. Se um dia alguém lhe propõe um gafanhoto, com todo carinho aos animais que eu tenho, que vocês me conhecem, mas fuja do gafanhoto e fica com o gafanhotinho aqui ou com essa variação aqui, que você vai ser muito mais feliz e também vai tirar risco da vida aí dos seus alunos. Alguma dúvida sobre o gafanhoto? Fala aí, Bárbara. É, eu já vi, e aí eu quero saber se você conhece assim também, gafanhoto sendo feito, gafanhoto sendo feito, gafanhoto sendo feito com aquela mesma base do Bhujangasana, com as mãos assim do ladinho, aí o mesmo levantamento, né, do busto, da cabeça desse senhor, e aí as pernas também.
É como se fosse isso aqui com as mãos da cobra, por exemplo, né? Exato. É uma adaptação. Essa você tem 0% de risco à cervical, tem o fortalecimento das costas e tem a extensão da coluna vertebral, da lombar. Então, ela é uma Tá. opção tão boa quanto essa primeira opção. Ela Uhum. jamais terá o risco dessa aqui. Quando a gente joga o peso do corpo para frente, a gente transfere muita responsabilidade para a cervical, tá? E isso aqui é bastante complicado. Bom, segunda postura, Matsyasana, o peixe. Conhecem o peixe, gente? Olha aí o Matsyasana. O Matsyasana é uma postura muito recorrente no yoga. E é uma postura onde o pescoço e a cabeça, o pescoço está em compressão na sua parte, numa parte muito delicada, que é a última vértebra, a C2. Ela está muito comprimida ali nessa conexão com o crânio junto com a outra vértebra lá inicial. Então existe uma compressão muito grande nesse início do pescoço. Aí alguém vai me dizer: "Ah, mas eu aprendi com um professor tal que dá para fazer essa postura sem fazer essa pressão contra o chão". É verdade. É possível praticar isso de uma forma que essa compressão desapareça. Isso é verdade. É um jogo de força que você vai fazer com os antebraços, de projeção do peito, e você consegue não apertar o pescoço, como, por exemplo, essa garota está apertando o pescoço. A gente vê pelo contato com o chão. Teve contato no chão, tem compressão de vértebra. E eu posso fazer essa postura de forma precisa, tendo um fio de distância do topo da cabeça para o chão. Aí eu não tenho compressão. Porém, acredite, porque eu já treinei isso milhares de vezes com os meus alunos. Eu ensino, eu paro a aula, ensino para o aluno como fazer sem a compressão, não tem jeito. Ele faz e a compressão acontece. Então, é uma postura que a gente teria uma saída, mas na prática, até que o aluno pegue a manha para fazer isso, ele acaba realizando compressões no pescoço. Por isso, eu sugiro não fazer. E até porque na análise do movimento dessa postura, na análise, o que eu tenho aqui é uma extensão total da coluna, do pescoço até a lombar, uma extensão completa. E eu tenho muitos substitutos para essas extensões. Por exemplo, a cobra, por exemplo, o arco. Observe o que está acontecendo no peixe. Observe o que está acontecendo na cobra. Ou seja, se eu pensar no movimento da coluna e no estímulo corporal, é isso que está acontecendo. Alguém pode me dizer assim: Marcos, e aquela história de que o Matsyasana é uma postura que regula a parte hormonal? Alguém já ouviu falar sobre isso aí, aqui na sala? Não? Ninguém? Pois é, mas por muitos anos se disse: tem que deixar a porta aberta para tirar ela. Ela está querendo sair. Pode deixar. Por muitos anos se falou que Matsyasana era uma postura que quem fizesse teria benefícios sobre a tireoide, etc, etc, etc. Bom, veja bem, o alongamento da musculatura, né, pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, eu posso ficar sentado aqui e fazer esse exercício, se realmente isso produzir o resultado que se fala tanto, né? Não existem estudos científicos mostrando com consistência que isso é verdade. Mas essa é uma fala que ficou muito recorrente porque foi feita uma associação básica. Eu trabalho com a região do pescoço, trabalho com a glândula tireoide, isso vai melhorar a minha regulação hormonal. A gente não tem comprovação disso. Portanto, se você quiser tirar o seu aluno desse aperto de pescoço, simplesmente substitua o Matsyasana na sua aula por qualquer exercício onde a coluna possa estar fazendo uma extensão, especialmente o pescoço, que eu posso usar aqui simplesmente numa posição sentada, fazendo um movimento para cima, onde eu estimulo o pescoço, porém não preciso comprimir. Tudo bem? Então, Matsyasana também é uma postura que pode ficar aí no armário sem nenhum problema. Sua prática vai ficar mais segura ainda, tá bom? É só uma dica. Oi, Bárbara. Você quer falar, Bárbara? É porque sem querer eu bati palma e não soube tirar, mas desculpa estar interrompendo. Não pode interromper. O que é que eu venho fazendo, e aí eu fiquei na dúvida agora. Eu venho Certo. usando
eu venho percebendo que muitos alunos meus têm essa dificuldade dessa abertura de peito, sabe? É. E aí, o que é que eu faço quando estou mais nessas posturas mais deitadas? Coloco aqueles bloquinhos. On- on- Como é que eu posso explicar? Um bloquinho onde a moça tá com as costas lá para cima, para a pessoa meio que deitar por cima do bloquinho, entendeu? E dar esse efeito de abertura de peito. Só que o que é que eu tenho notado? Que a cabeça, ela não chega no chão. É meio óbvio, né? Porque tem um bloquinho ali. E aí eu fico meio com a impressão de que não encostar a cabeça no chão e deixar a cabeça meio que pendurada também não parece ser muito bom. Uhum. Tem É razão. isso mesmo? Você tem Hum? razão. Você tem razão. A depender de como a cabeça esteja despencada para trás, eu posso ter aperto de vértebras, né? Ou posso Isso. ter uma condição de fluxo talvez exagerada. O que a gente pode fazer é como a gente faz no Pilates, por exemplo. Tem aquele rolo maior que você pode usar para expandir o peito, mas a cabeça fica bem acomodada, pode ficar bem acomodada, né? Ou você pode colocar uma almofada atrás, ou pode colocar aqueles rolos maiores, mais largos, né? Que vai abrir o peito e vai conseguir acomodar um pouquinho. Tem que prestar atenção na cabeça, sim, tem que prestar atenção na É, cabeça. Agora, essa questão de expandir o peito, a gente não precisa ter uma resolução assim. é, Você pode fazer isso, se você quiser continuar fazendo, pode fazer, a sensação é boa, bola de pilates, essas coisas todas, pode usar um pouquinho. Mas os exercícios do yoga, por exemplo, o gato, a cobra sentada, a cobra deitada, o dhanurasana, a esfinge, essas técnicas, elas já trabalham assim suficientemente essa expansão do peito de forma progressiva, efetiva e progressiva. Vai sempre melhorando, vai sempre expandindo, tá bom? Mas claro que pode usar complementos, pegar um dia, ó, gente, vamos ficar um pouquinho aqui numa almofadão, uma bola de pilates, se você tiver algumas, tudo isso pode ser interessante para a experiência, tá? Mas o acervo favorece também, né, as outras técnicas convencionais. Bom, então aqui a gente passou por isso, vamos agora à quarta técnica, chamada escorpião. Essa técnica é interessante porque ela traz um dispositivo de segurança. Obviamente, você está ficando maluco? Você está falando aqui de segurança, mostra um negócio desse e está me falando de segurança. Pois é, mas o dispositivo de segurança dela é que ela parece, às vezes, impossível para muitas pessoas, as pessoas nem tentam, tá? Então, isso é o lado bom da coisa. Mas se a pessoa resolver tentar, saiba que essa postura, ela é muito punk para fazer, tá? Pessoalmente, fiz essas coisas no início da minha trajetória, todas essas posturas, dominava todas essas posturas, e posso dizer para vocês que é uma exigência corporal muito grande. Essa foi a postura utilizada por essa norte-americana, Rebecca Lake, e ela não era uma praticante iniciante, não, ela tinha muita experiência, né? E foi com essa postura que ela teve um acidente vascular encefálico em 2019, tá? Então imagine, era uma mulher experiente, leve, né? Sem sobrepeso, experiente, e ela teve um acidente vascular encefálico. É essa a questão. E por que que esse acidente vascular acontece? Acontece porque uma boa parte do fluxo do sangue desce rapidamente para a parte alta do corpo, e num dado momento ali você tem uma artérias, veias que não estão em condições de suportar isso. E aí, pronto, ela teve ali um acidente e teve muito tempo para se recuperar. Então, o escorpião é uma postura assim que ela não precisa de substituto nenhum, porque ela é uma postura absolutamente desnecessária. Então, ela não tem nada que nos ajude. Agora, se você disser assim, Marcos, mas eu acho tão bonito, eu quero fazer, pô, é outra história, é outro livro. Eu, Marcos, você, Bárbara, Daisy, Mércia, pronto, eu quero fazer pela questão do desafio corporal. Pronto, aí é outra história. Aí você tem uma outra avaliação de risco. Eu quero fazer, você sabe que pode cair tudo, mas é diferente. Agora, eu vou propor isso no yoga com qual objetivo, gente? Meditar, estados alterados de consciência numa postura dessa. Isso aqui é super difícil de fazer. Você acha que a pessoa vai ali ficar zen fazendo isso por 10 segundos, que é o tempo, às vezes, que se consegue fazer isso, 10, 15 segundos? Isso é absolutamente desnecessário, alto grau de risco dessa postura, e não vamos nem oferecer substituto, porque é uma postura que não tem nem por que ter substituto, tá bom?
Se você observar a única coisa que possa servir aqui, algum tipo de estímulo à coluna, em extensão, a gente tem isso muito claramente em posturas muito mais seguras, como, por exemplo, a cobra e outras posturas que você já conhece, tá bom? E aqui vamos à quarta postura, que é a vela, né? Muito queridinha, muito popular. Primeiro, saiba, a vela não é uma técnica do yoga antigo. A vela é uma técnica do yoga moderno. Então, a primeira coisa, ai meu Deus, eu vou ficar sem aquela técnica usada pelos yogis e yoginis do passado, do século XII. Não, não faziam isso, acredite. Se você acha que fazia, então me traz um livro do século XII, XIII, XIV, me traz a Hatha Pradipika que fale de Sarvangasa. Não vai falar. Então, primeiro que já não é uma técnica antiga, como parece. Ela tem aquele jeito de ancestralidade, não é uma postura ancestral. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um pescoço com um grande grau de flexão, muito apertado nessa aproximação do queixo contra o abdômen. E eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho uma curva sendo imposta de uma forma altamente severa, eu tenho todo o sangue do corpo descendo pelas pernas e concentrando, especialmente nos primeiros minutos, na parte alta do corpo. Por que eu estou dizendo especialmente nos primeiros minutos? Porque nos primeiros 3 minutos, o coração tem que trabalhar bastante para regular essa inversão de fluxo. Depois ele consegue regular. Mas o risco está exatamente nos primeiros minutos, onde acontece o que se chama de congestão desse fluxo sanguíneo. Ou seja, é como se fosse você levasse muito suco de laranja para um recipiente que tem um limite para assimilar aquilo. Então tem uma hora que fica tudo meio como se fosse vamos dizer assim, um suco de laranja que você... O suco de laranja não ficou legal o exemplo, não. Imagina um suco de maracujá que você joga ao mesmo tempo numa peneira para filtrar. Então ele leva um tempo e vai dar conta, mas leva um tempo para fazer aquilo ali. É isso que acontece com a parte, os tecidos e com as veias, as artérias da parte alta do corpo, do cérebro, uma congestão. Essa congestão pode aumentar a pressão intravenosa, intraarterial, produzindo os aneurismas e os problemas e os acidentes vasculares. Então, eu tenho aqui uma situação que não é isenta de risco, certo? Como é que eu resolvo? Como é que eu adapto? Então, um dos benefícios ditos da postura da vela, é uma postura ótima para a circulação, porque os pés são levados para cima. É verdade isso? É. Eu não preciso de um artigo científico para constatar isso. Isso é óbvio. Se não fosse óbvio, você não colocava as pernas para cima quando chega de casa com os pés inchados. É óbvio, isso existe realmente. Isso é um benefício da postura? É. Como é que eu resolvo isso? Aqui, uma substituta. Ou apoiando os pés na parede, ou simplesmente sem a parede, se você quiser. Segura uma perna, leva para cima, mexe os pés para baixo e para cima. Você já está fazendo esse trabalho de beneficiar o retorno venoso sem riscos. Eu tiro 0 de riscos aqui, certo? Outra coisa, a pressão que é feita no pescoço. Bom, felizmente ninguém falou que essa pressão no pescoço tem algum benefício que eu saiba até hoje, tá? Mas se alguém disser que isso é importante, é muito simples. Um exercício desse sentado resolve. É só fazer uma flexão de cervical. Ou eu posso até usar, uma postura com uma pinça que aproxima o queixo do peito, que arredonda a costa, para estimular o pescoço nessa flexão, fazendo a compatibilidade dos efeitos possíveis da técnica, certo? Então, a vela não recomendo fazer. Se você quer estimular o aspecto circulatório da vela, que é verdade e é benefício, usa uma outra postura com 0 risco, como essa aqui, elevar uma perna ou elevar as duas. A elevação das duas pernas configura o meio arado, Ardha Halasa. E com uma perna pode ser feita segurando por trás de uma coxa. É uma adaptação. Se quiser beneficiar essa aproximação do pescoço, você pode simplesmente usar uma flexão qualquer de cervical. E aí, alguém pode questionar nessa quarta postura, eu já vou entrar na quinta, antes vou passar para a Daisy, mas alguém pode questionar nessa quarta postura uma coisa assim, e vem cá, e a questão do sangue, a inversão o sangue, que vai ser, ou melhor, a oxigenação do cérebro. Eu já disse para vocês, não existe isso. Não existe oxigenação do cérebro. E a questão do yoga, do espiritual, que eu estou vendo as coisas de cabeça para baixo, o yogi vê a vida diferente, porque, gente, isso é narrativa construída em tempos modernos, normalmente por falta de estudo.
ok? Então a pessoa não estuda, precisa falar alguma coisa, então ela cria uma coisa para falar. Essa coisa às vezes é bonitinha, faz sentido, tem relação com o que as pessoas gostam de ouvir, e as pessoas ficam falando coisas sobre isso. Ah, a postura é ficar de cabeça para baixo, porque o yogin, que é o yogin, vê a vida de outro ângulo, porque a gente transcende, porque a gente consegue perceber como ninguém percebe. Tudo isso é narrativa, é discurso criado no yoga recente, e que às vezes entra gostoso aqui numa aula, parece fazer sentido, mas literariamente e fisiologicamente isso não faz nenhum tipo de sentido. E aí a gente entra na última postura, tá bom? Eu vou passar aqui para a Daisy e falar sobre essa última postura, que é talvez a vedete das vedetes. É o objeto de maior apego de professores de yoga e, obviamente, por responsabilidade dos professores, dos seus alunos também, muitas vezes. Uma postura de alto nível de risco de quedas, de lesões graves, de inversões de curvas e de, inclusive, de óbito, como a gente teve com um surfista de 26 anos de idade, em 2016, chamado Felipe Rich, que morreu fazendo uma postura dessa em casa. Um cara forte, surfista, malhado, ou seja, uma pessoa que não teria nenhum tipo de... Você diria, não, não vai acontecer com um cara desse. Aconteceu. Aconteceu. Então, vamos lá. Eu vou passar para a Daisy, para a Gisele, e a gente vai falar da última postura, que é Sichasa. Não, eu estava pensando aqui, ó, observando o escorpião, né? Que a gente, dentro do repertório da Hatha Yoga, tem o arco, né? Que tem um desenho, né? Uma cinesiologia assim, bem parecida com o escorpião e que, apesar de ter suas, né, suas questões quanto pressão, essas coisas, mas é bem mais segura do que Bem mais o seguro. escorpião em si. Né? Era só essa observação mesmo que eu fiquei pensando, e se, poxa, observando assim, dá para substituir, né? Dá sim, dá sim. O arco, por mais que seja assim, uma extensão de coluna, digamos, mais severa, ela não vai ter esse risco, porque você tem uma sustentação de ombro e você tem um pescoço que está contra a gravidade, né? O pescoço está contra a gravidade, se sustentando contra a gravidade, com a pressão dos ombros e com o fluxo do sangue descendo ao mesmo tempo para a região alta da cabeça. Agora, será que as pessoas não conseguem perceber isso? É claro que percebem. É claro que percebem. Então, vamos lá. Você tem um aluno inocente, inocente mesmo, que confia piamente no professor e que faz porque acha que aquilo pode ter algum sentido no desenvolvimento do yoga. Como ele é o leigo, obviamente, toda a responsabilidade é do professor. Às vezes você tem um aluno que saca, mas isso aqui pode ser arriscado, mas ele gosta do desafio corporal e às vezes está sendo estimulado pelo professor. E ele vai e compra. Você tem um aluno um pouco mais receoso, um pouco mais medroso, esse talvez seja o mais inteligente, vai dizer, opa, eu acho que eu não vou não, vai que eu caio, esse é o mais precavido. Em qualquer um dos casos, a gente tem uma pessoa propondo alguma coisa que tem um grau de risco, né? Então isso é que é importante da gente perceber. O que que a gente está entregando para a sociedade? Porque, apesar de fazermos trabalhos voluntários, a boa parte dos professores recebe dinheiro para dar as suas aulas, né? Então, assim, que a gente possa fazer jus e honrar os recursos dos outros, né? Com excelentes aulas e, especialmente, sem produzir nenhum tipo de problema à vida dessas pessoas, né? Gisela, tá desligado o áudio, Gi? Estava falando da vela. Você falou o Isso, nome Asana, né? Assim, eu conheço a Asana como aquele que depois da vela você bota a perninha toda lá para trás, isso. né? Na verdade, assim, ó, a vela, ela geralmente ela é chamada de sarvangasa, certo? A vela é essa aqui, ó. Então, Isso. sarvangasa, certo? E se a gente colocar as duas pernas para cima, a gente geralmente chama isso de ardha parcial halasa. Ah, tá. O halasana inteiro seria levando as pernas lá para trás, tá? O halasana, sim, A minha pergunta é sobre esse relacionamento inteiro, né? pronto. Porque você perde a questão da circulação de cima para baixo. No entanto, você amplia como é que fala? Compressão, A flexão né? da cervical. Da cervical. É tão arriscado quanto, é mais arriscado ainda lá, Não, ele é naquele menos peso. arriscado.
Esse Halasana completo, especialmente se ele for bem feito, ele é menos complicado. Você realmente não vai ter as pernas jogando esse fluxo do sangue de uma forma tão abrupta, porque as pernas já foram um pouco para trás, então você tem uma curvatura ali. E se ele for bem feito, bem acomodado, ele é muito menos prejudicial. Por isso que ele nem entrou nessa lista hoje, tá? Mas ele é menos prejudicial, tá? Mas mesmo assim é Tem importante. um certo risco. Há Tem, também um certo. tem sim, tem um certo risco. Ele não é uma postura isentona, não. Não é isento de risco, não. Não é. Sou viciada, cara. Viciada porque muito assim, né? Eu sempre gosto de dar aquela alongada aqui, super É, viciada. alonga bastante. Aí eu te daria como sugestão, se você quiser zero risco, até mesmo, né, a gente sabe, né, o cuidado tem que ter. Então você pode trabalhar muito com permanência, usando os braços para fazer alongamento de cervical. Pode fazer alongamento de cervical até mesmo contra a gravidade, que tem efeito bacana, aquelas posturas deitadas alongando. E o alongamento das costas, que é a grande contribuição do Halasana, você pode trabalhar intensificando o seu trabalho com a pinça mesmo, entendeu? Fazendo pinças mais demoradas. Porque a pinça é um exercício muito seguro para isso. Fazendo pinças um pouquinho mais longas. Bom, e aí a gente chega aqui no último exercício, que é o motivo de maior apego, né? Que é o Sichasana, certo? Hum, Sichasana não está presente nos textos antigos tradicionais de Hatha Yoga. A provável origem dessa técnica é o circo, tá bom? Com todo respeito ao circo, que é um trabalho belíssimo, artístico. A provável origem é o circo. Essa postura não leva oxigênio para o cérebro, como as pessoas ficam falando. Precisamos ser muito sinceros, muito honestos, quando a gente faz a avaliação da quantidade de pessoas que publicitam a execução disso. Obviamente, parece ser uma coisa mais de exposição mesmo, que todo mundo tem o direito de se expor, de mostrar que faz, mais do que alguma coisa diferenciada. Sobre essa postura, vocês sabem, eu fiz um artigo mostrando o que é o conceito de inversão nos textos tradicionais. E o conceito de inversão não é o conceito de inversão que a gente justifica no yoga moderno. Essa postura em caso de quedas pode produzir todos os riscos que a gente comentou. Desde um torcicolo, desde de um machucado simples, ou de uma rotação de vértebra, de uma fratura de vértebra, de um acidente vascular encefálico, ou a depender de como a pessoa caia até um óbito. Ficar de cabeça para baixo é uma posição de alto risco. Poxa, mas não morre tanta gente assim. Tá bom, alguém pode dizer que não morre tanta gente assim, mas morrem algumas pessoas. E muitas pessoas que têm acidentes e que têm lesões não fazem registro. Não fazem registro. Simplesmente, quando elas se machucam numa aula, elas deixam de participar das aulas de yoga. E às vezes vão lá se direcionar para consultórios de fisioterapia, hospitais, fazer suas reabilitações. Tá bom, gente? Obviamente que a gente saiba, né? No Brasil, nós tivemos o óbito do Felipe, provavelmente fazendo essa postura, mas tirando a questão do óbito, nós tivemos muitos casos de lesões, professores de yoga que tiveram vértebras fraturadas, professores de yoga que tiveram curvas invertidas. Então, uma postura de alto risco. Na minha opinião profissional, como colega, não uso isso. Ah, e você pode até pensar, será que esse cara sabe fazer isso? Passei bons anos de minha vida me especializando em posturas invertidas e fazia praticamente todas as posturas invertidas. E tenho que dar graças a Deus que não sofri nenhum acidente, porque na minha época era a ignorância que imperava. A gente não tinha conhecimento científico, conhecimento anatômico, a gente não tinha um senso crítico. Era mais complicado na minha época do que em tempos atuais, que a gente tem mais literatura. Então, quando eu começava a ficar de cabeça para baixo 20 minutos, trancado no meu quarto, e começava a ouvir um barulhinho assim perto do ouvido, eu, bobo, delirante, dizia: é a Kundalini, ela está desperta. E no que estava acontecendo era uma congestão muito grande, um fluxo muito grande, já influenciando as tubas auditivas aqui, né? E o bobo achando que era a tal da Kundalini que estava ali despertando, né? Bom, muitos colegas foram prejudicados com essa postura, muitos acidentes a gente viu acontecer, e a gente pergunta, para quê? Para quê?
Ah, desafio corporal. Ah, então o objetivo do yoga é desafio corporal? Legal. Se você acha que é isso, então você tem que ensinar, porque essa postura ela é boa para desafio corporal. Mas se você não acha que é desafio corporal bom, então você precisa justificar por que você está fazendo isso. Ah, porque o yoga antigo faz. Mentira, o yoga antigo não faz. Então diga outro. Ah, porque oxigênio o cérebro. Mentira, não oxigênio o cérebro. Então tem que arranjar um motivo para fazer isso, para você assumir esse risco. Entende? Então, é importante que vocês prestem muita atenção com esse tipo de postura. Com o yoga crescendo em larga escala, a tendência é que acidentes, como o que aconteceu na semana passada, na semana passada, não, algumas semanas atrás, e que eu não quero nem usar esse evento aqui, porque eu acho assim até um desrespeito, né? A pessoa já está ali sofrendo, né? Falar disso aqui, eu não vou me estender em relação a isso. Mas acidentes podem acontecer no yoga e nós somos responsáveis por tornar o yoga mais responsável, maduro e realmente bom para a sociedade, ou um yoga de aventureiro, de aventureira, que pode produzir resultados inesperados, tá bom? Então, eu vou postar lá no grupo o vídeo do Felipe, do acidente do Felipe, que é um acidente de 2015, especialmente para que vocês vejam o que os professores falam depois do acidente, né? Isso é que é impressionante, porque quando acontece um acidente na área e a pessoa me procurasse, eu deveria ficar morrendo de vergonha, né? Mas o que os professores fizeram? Disseram, não, não, a postura não tem risco, é que a pessoa não soube fazer. Você imagina o nível de delírio que a gente vive nessa área da gente, né? Em nome de quem? Então, eu vou passar o vídeo para vocês do acidente, para vocês terem isso, né? Até poderem justificar, no caso de insistência de um aluno, olha, acidentes podem acontecer, a gente não quer que isso aconteça com você. E vou passar novamente o artigo que está lá no vídeo sobre as reflexões sobre o uso de inversões no yoga moderno, né? E se vocês quiserem fazer um trabalho de pesquisa individual, perguntem para professores com todo respeito, porque o que nós temos de deficiência é uma questão informativa que a gente está tentando melhorar, todos nós, vocês estão aqui para melhorar, eu também estou tentando melhorar, mas perguntem por que você faz isso. E em 90% dos casos, a resposta será por conta do benefício da oxigenação do cérebro. Isso não é real. E vamos imaginar que fosse. Vamos imaginar que amanhã alguém descobre que realmente a oxigênio no cérebro estava todo mundo errado. Todos os cientistas anteriores estariam errados. Você também deveria perguntar: vale a pena, pela oxigenação do cérebro, correr todos esses outros riscos? E aí você tem que avaliar, tá bom? Tendo um RG e um CPF, você faz o que você quiser, tá bom, gente? Eu sei que sexta-feira esse tipo de aula, né, pode parecer um pouquinho dura, assim, um pouquinho, né? Talvez era melhor a gente falar sobre Vedanta aqui, né? Era mais gostoso, inspirador, mas é uma aula, talvez, eu acredito que um pouco necessária para a gente reforçar valores e caminhos, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação e ficar aqui para bater um papinho com vocês informalmente. Então, aqui eu vou encerrando a gravação.